dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio especial, sempre muito especial do Cristocast. Estou muito feliz de ter você aqui comigo mais uma vez para ouvir a palavra de Deus. Com certeza, mais um testemunho vai tocar o teu coração. Muito obrigada por estar aqui. Eu já começo pedindo para, de cara, você dar aquele like, compartilhar para a pessoa que você sabe que está precisando aquecer o coração com a mensagem de Deus. Essa primeira pessoa que veio na tua cabeça, é para ela que você tem que mandar. Então, já compartilha, fica atento para comentar depois a parte que você mais gostou do episódio, porque eu tenho certeza que você vai receber uma mensagem especial de Deus para o teu coração. Especialmente porque eu estou recebendo aqui um querido pastor amigo, já porque já estive no programa dele, nós também vamos falar disso. Brincamos que eram 2 horas de programa, 1 hora lá e 1 hora aqui, e hoje está se cumprindo. Muito obrigada pela tua presença, Ivaldo Costa, que já começa dando um recadinho. Bom, na verdade, eu sou daqueles convidados que convidam. Então, você já é meu convidado para esse episódio tão importante. E sabe aquela pessoa que você diz, essa pessoa precisa ouvir, assistir esse programa? É para essa pessoa que você vai mandar logo, compartilhar. Claro, se inscreva aí no canal. Eu acho que é muito importante que a gente, quando veja uma coisa boa, a gente recomenda restaurante, a gente recomenda remédio. Recomende isso aqui porque é melhor que qualquer restaurante e melhor que qualquer remédio para sua alma. Amém. Que assim seja, né? A gente está aqui com certeza com a bênção do Espírito Santo para trazer uma mensagem iluminada para alguém, né? Com certeza. Muito obrigada, Ivaldo, por estar aqui hoje. Estou muito feliz mesmo. Eu estou muito feliz. Na verdade, eu nem diria que é uma retribuição à sua participação lá. Na verdade, é o que você falou, né? Eu acho que é o segundo tempo. Isso. E que bom, agora é um privilégio, né? Poder compartilhar Cristo. Parabéns, a gente já conversou tanto lá no Intríade sobre o teu podcast, sobre como nasceu isso no teu coração. E estar aqui também com você vivendo esse sonho é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu fico muito feliz. E eu quero muito conhecer, assim, o propósito nosso é trazer pessoas que possam dar testemunho da ação de Deus no nosso dia a dia, né? Não só no sobrenatural, mas de como Deus atua das coisas mais simples no nosso dia a dia, como Ele constrói a nossa vida, a nossa família, a nossa carreira, né? Mas uma coisa que eu não disse na introdução, não pode falhar nunca isso na minha cabeça. O Ivaldo vem inaugurar o mês especial dos pais. Sim. Muito importante, como eu não falei uma coisa dessa. Então também vai dar testemunho de como funciona, né? Esse teu papel tão importante de pai cristão. Começa me falando da tua criação, da tua formação, como da família. Me fala sobre isso. Sim, na verdade, eu nasci de uma família muito simples, né? E quando eu digo simples, em vários aspectos, né? Uma família, os meus pais praticamente eram semi-analfabetos, né? Naquela geração que pouco se pensava em estudar, nós éramos muito pobres, mas alguns valores sempre foram muito importantes, né? Eu sempre vi, tanto no meu pai quanto na minha mãe, eu sempre vi valores muito fortes com relação à honestidade, era a coisa talvez mais visível. Entre eles dois, eu citaria assim a minha mãe como uma das pessoas mais importantes da minha vida. Já estão, todos dois já descansam, né, no Pai, mas a minha mãe teve um papel muito importante, porque apesar de simplicidade, apesar de não ter conhecimento científico, escolar, ela era uma mulher extremamente sábia, de uma sabedoria assim extraordinária. Então, as grandes lembranças de grandes personalidades que eu tenho, eu sempre vou citar a minha mãe como essa pessoa. Apesar de que estamos no mês dos pais, mas a minha mãe fez um diferencial muito grande na minha vida. Que bonito isso. E quando a gente fala assim, são pessoas tão simples, mas aí a gente vai buscar esses valores, né? Quais são esses valores? Normalmente são valores que vêm de Deus, né? Sim, porque na verdade, né, o relacionamento com Deus,
ele não é permeado por nada a não ser você e ele. Né? Todas as vezes que a gente fala de relacionamento com Deus, a gente está falando de pessoas que chegam diante de Deus sem nenhuma credencial. Né? A gente não chega diante de Deus, eu não chego diante de Deus, Senhor, agora aqui estou, o teu pastor, não faço isso, é o ser humano. Né? E Deus tem essa capacidade de se fazer compreender para a mente mais extraordinária do mundo, como para a mente menos privilegiada, digamos assim. E eu acho que é isso que é a beleza do relacionamento com Deus, é que você vai a Deus como você é. Né? Ele entende as suas orações, alguém pode até rir da oração simples e mal feita, entre aspas, de uma pessoa, e Deus pode estar se deleitando, como aconteceu lá, né? A gente lembra da história da viúva que levou uma oferta e deu só uma moedinha, sim, e os outros esbanjavam, mostrando grandes quantias, e Jesus estava lá e disse, olha, sabe quem foi que mais contribuiu? Sabe qual foi a maior oferta? Foi da viúva. Isso. Porque é a simplicidade, né? É a entrega daquilo que você é de fato, que faz com que a sua fé seja real. E como funcionava na tua família? Assim, vocês já eram de família cristã, praticavam o evangelho? Como era? Como foi esse cenário desde da tua juventude? Dentro de casa, na verdade, como uma boa parte do brasileiro, né? A gente sempre se disse cristão, né? De uma família católica que não frequentava a igreja, como existe muita gente. Tem muita gente que diz, eu sou católico. E qual é onde você frequenta? Não, eu vou de vez em quando. Então, assim era. E então eu não conhecia de verdade, eu não conhecia o cristianismo, até porque eu era muito novinho, a criança, a gente não conhecia, não era de frequentar a igreja. Onde a gente ia de vez em quando, que também é outra coisa muito comum dos católicos, é no Sírio. Sim. Então a gente ia por causa, eu como criança, a gente ia por causa dos brinquedos, né? Por causa era a festa. E logo depois, eu com 15 anos, né? Antes disso tem um episódio interessante que eu acho que é importante, né? Conte. Porque na adolescência eu pirei o cabeção. Né? Então eu com 12 anos, mais ou menos 11, 12 anos, eu descobri que eu tinha um projeto de vida. Agora, olha aí, meninos, o projeto de vida. Essas histórias, né? Que a gente gosta. Meu projeto de vida era ser hippie. Queria ser maluco, beleza. Eu queria ser loucão. O Ciro aqui nos bastidores se identificou, tá rindo ali. Cara, ali para mim era... Né, eu tô falando isso não vou dizer a minha idade aqui para não entregar, mas isso aí naquela época... Então, o que é que eu fazia? Eu, muito novinho, 12, 13 anos, eu pegava minhas camisas novinhas, pretas assim, enrolava tudo e manchava. E ficava aquela coisa que para mim aquilo era, né, muito top, muito doido. Eu sou assim, originalíssimo. Né? Então, gostava de desenhar, né? Aí meus colegas da rua diziam, Evaldo é piradão. Só que eu sempre gostei muito de música, gostava muito de MPB, gostava muito, na época, de John Lennon, né? Era o meu ícone, era o John Lennon. Enfim. Então esse hippie, né? Esse era o projeto de vida, eu queria ser hippie. E aí, com 15 anos de idade, eu fui impactado pela mensagem do evangelho. Né? Como foi? Eu fui a uma igreja, na verdade, o que acontecia? E quando eu ia brincar bola na rua, de casa, peladinha na rua, passavam umas senhoras que iam para a igreja, né, para na época, uma Assembleia de Deus. E eu não sei por quê, mas todas as vezes que elas passavam lá, eu ficava com vergonha de estar jogando bola na rua. A presença delas me constrangia. Eu não entendia aquilo. O que é que eu fazia? Quando eu via que elas estavam vindo da igreja ou indo para a igreja, eu estivesse jogando bola, eu saía correndo e ia me esconder. E deixava elas passarem. Na época eu não entendia por quê. Mas eu já sabia que era o constrangimento da presença de Deus na vida daquelas mulheres. E aí, assim, Jesus se tornou para mim a grande piração da minha cabeça. Né? Eu cheguei muito pouco, ainda antes disso, a experimentar algumas drogas, mas muito leve ainda, mas eu sabia que aquele caminho ali ia me levar, porque eu gostava de dançar. Ia levar para onde não devia. Eu fui tirado disso aí. Então, quando eu me converti ao evangelho, no caso, na igreja evangélica,
Assim, eu me apaixonei por Jesus de tal forma que a minha vida foi assim uma virada radical. Você via até, eu fui chamado, às vezes eu passava na rua, agora já de paletó e gravata, pastorzinho. Eu fui chamado na rua, assim, pessoas estavam bebendo, que me conheciam. Vem cá. Naquela roda, dizia, vem cá. Ivaldo, a história do Ivaldo é engraçada. Eu conheci o Ivaldo, era desse tamaninho. Eu não sou mais desse tamanho, eu continuo desse tamanho. Conheci o Ivaldo, era menino, brincando bola aqui. Daqui a pouco, quando eu vejo o Ivaldo, parece todo malucão, querendo ser hippie. Passou um tempo, quando eu vejo o Ivaldo de paletó e gravata. Que é isso? Isso são os caminhos da vida, né? Só que hoje, o que eu encontrei é a maior liga de todas, né? Cristo Jesus. E tu fostes pescado, né? Fui pescado. Mas como foi que isso aconteceu? Tu fostes primeiro em qual igreja? Como aconteceu? Essas irmãs frequentavam uma igreja próximo de casa. E mais próximo de casa tinha um grupinho, que hoje se chamariam de células, mas tinha um grupinho de crianças que uma senhora fazia, ela era da igreja do Evangelho Quadrangular. E eu comecei a me identificar, a frequentar lá, mas lá não foi lá que eu me converti. Eu fui a uma Assembleia de Deus, ouvi uma mensagem que me impactou. Eu já era, apesar de ser muito novo, eu já era metido a ser pensador, então eu gostava de escrever, gostava de ler, fazia poesia. Eu, com 12, 13 anos, fazia poesia para os rapazes da rua entregar para as meninas. Né? Então eu já gostava dessa vibe de música de MPB, de avaliar, de analisar as músicas. E eu ouvi uma mensagem que fez muito sentido para mim, e naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Voltei para casa, parece que eu estava flutuando. Foi algo assim fantástico, maravilhoso. E quando tu chegaste em casa, tu compartilhou com teus pais? E Sim. como foi? Porque eles católicos, né? Na verdade, a minha mãe já tinha ido. Ah, sim. Mas muito recente, ela já tinha ido também. E a minha mãe estava envolvida na época, ela tinha separado do meu pai, tinha vida assim, a família estava em destroço. Né? Minha mãe tinha sofrido muito, tinha buscado em todos os lugares uma resposta para o que ela estava vivendo. E foi também nessa, era uma igrejinha, lá no bairro da Pedreira, uma igrejinha bem, bem pequenininha mesmo, e ela se converteu lá, mas eu tinha dificuldade de pensar que eu tinha que largar tudo aquilo que eu fazia para ser crente, né? Enfim. Quando eu vou, e outra coisa que para mim que me amarrava nisso era minha irmã. Eu tenho uma irmã mais velha, e a gente era parceiro das danças, a gente ouvia música junto, dançava na sala de casa, eu e ela, a gente gostava muito. E eu ficava pensando, não, eu vou ser crente, eu vou largar tudo isso aí. Não quero, não. Quando eu voltei para casa, né, depois, inclusive essa minha irmã se converteu, antes de mim. E aí ela chegou em casa e disse, olha, agora eu sou crente. Eu disse, também sou. E a partir dali, eu ouvi aquela mensagem, me impactou muito. E em casa eu passei a ser, já desde cedo, o pastor da minha casa. Apesar da minha mãe já estar na igreja, minha irmã veio, depois todos os meus irmãos vieram, eu passei a ser o líder espiritual da igreja, né, da minha casa. Eu orava por eles, eu ensinava a palavra, eu estudava muito a Bíblia. Sabe que isso é uma coisa que me chama a atenção, Ivaldo, assim, porque até acho que o Evangelho mesmo fala, né, o quanto é difícil a gente evangelizar dentro da nossa casa. Sim. Talvez seja uma das missões mais difíceis, né? É verdade. Essa experiência, assim, que tu consegues falar pra gente sobre isso? Assim, para mim não teve tanta dificuldade porque eu era o irmão mais velho. Então, o irmão mais velho, geralmente, ele é o modelo para os outros irmãos mais novos. Como eu era muito descolado, muito maluco e tal, meus irmãos, tudo que eu fazia, eles queriam fazer igual. Quando eu me converti, eles foram junto. Entendi. Então, foi a minha família, com exceção do meu pai, que não estava mais em casa, ele foi o último, né, que de fato foi impactado pela mensagem do Evangelho. E depois da nossa casa, toda a parentela foi sendo influenciada pela mensagem do Evangelho. Amém. Nossa, incrível. Mas de fato não é fácil, porque pregar para uma pessoa de fora, você tem a proteção da sua individualidade e da sua vida privada. Mas pregar dentro de casa, você está desprotegido. Você tem que pregar falando e vivendo ali.
Então, qualquer falha pode comprometer a mensagem que você prega. Acho que tu podes até citar melhor do que eu a passagem que fala de quando das pessoas contestando Jesus, né? Não é aquele o filho de Maria. Eu não lembro certinho a passagem. Na verdade, tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. O próprio Senhor Jesus diz: é comum que o profeta não tenha honra na sua própria terra. Isso. Porque quando Jesus estava em Cafarnaum, que era onde vivia a família dele, os próprios irmãos duvidaram dele. Teve gente que, como você falou, o texto é esse. Mas esse aí não é lá da Galileia? Não é lá filho de Maria, do carpinteiro José? Tipo assim, não era um lugar de referência. Isso. Não era ele não tinha, vou usar uma expressão extremamente inadequada, mas vou usar. Ele não tinha pedigree da religião. Isso. Né? É como às vezes você vê uma pessoa que saiu do zero e se transformou num ícone dentro da sua fé, sem ter tido esses ancestrais. Jesus era filho de um carpinteiro numa cidade não muito importante, pelo contrário, e de repente ele aparece como o Messias. Não era fácil de se compreender aquilo. E esse é um princípio mesmo. É difícil você convencer os de dentro de casa de para onde você está indo, né? De te ouvirem, de te darem crédito àquilo que você está falando. É um desafio, mas é a nossa primeira missão. E é um desafio que é muito importante, né? Porque a gente, quando é alcançado pelo Senhor, a gente quer que quem a gente ama também sinta esse mesmo amor, né? Essa mesma transformação, passe por essa mesma transformação. Com certeza, é aquilo que faz bem para você, né? Eu falei aqui na chamadinha rápida, né? Ora, se eu tomo um tipo de remédio, e é muito comum acontecer isso, se eu tomo um tipo de remédio que me faz bem, se eu vou a um restaurante que eu me sinto bem, se eu compro algum tipo de equipamento que eu acho que é bom, eu tenho a tendência a multiplicar isso, a recomendar isso para outras pessoas. Agora você imagina o que é ter um encontro com Jesus, e aqui eu não estou falando de religião, é um encontro real com Jesus, onde é você e ele, onde você realmente recebe uma revelação de quem é Jesus. O Jesus que extrapola os cultos evangélicos, o Jesus que extrapola as missas católicas, que sai de dentro do confinamento religioso e passa a ser figura real na sua vida. E passa a ser presença na sua vida. Não tem nenhuma experiência mais fantástica, mais mobilizadora, mais poderosa. Eu sei do que eu estou falando, não por achar que eu sou melhor que ninguém, mas porque é a minha experiência. Jesus é o centro da minha vida. E é claro que eu quero compartilhar isso com outros. É claro que eu quero que de mim desague para as outras pessoas este rio que um dia foi aberto dentro da minha alma. Eu quero muito ouvir essa parte também da história, mas eu queria te perguntar ainda sobre a questão familiar, né? Que tu tens quantos filhos? Tenho 3 filhas. 3 filhas. Então tem a esposa do Ivaldo, que está aqui nos bastidores, e mais 3 filhas. Isso, eu sou cercado de mulheres. Cercado de mulheres. Mas eu tenho 2 netos. Para aumentar o... para aumentar aqui o clube do Mas acho bolinha. que não funciona. Não, quem manda é assim, né? A gente diz que a gente finge que manda, né? A gente pensa que manda, a mulher finge que obedece, mas no final das contas quem manda são elas mesmas. É isso mesmo. Dizem que o homem é o cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço, se ela não mexer... E como foi assim, enquanto pai, né? A gente está aqui falando num especial Dia dos Pais, a gente quer muito levar a mensagem para o pai que está aí do outro lado, né? Como é viver da palavra de Deus, como é passar isso para os filhos, né? Afinal de contas, a gente, enquanto pais, a nossa missão é também evangelizar os nossos filhos para que eles também recebam a herança de Deus. Como é essa tua experiência? Bom, e para mim há uma coisa assim que é muito essencial.
eu costumo dizer que eu não gosto de pregar religião. Eu não gosto de pregar igreja. Eu gosto de pregar Jesus. Então, eu tenho 3 filhas, sendo que uma delas a gente adotou. É filha do coração. E que está trabalhando junto com a gente. Hoje tem 18 anos já. Eu tenho 2 filhas já casadas, né? E uma que frequenta, as 2, a adotada e a mais velha, frequentam comigo a igreja junto com meu neto. E a outra não frequenta a igreja, mas conhece Jesus. Então, eu transmiti aquilo que realmente importa, sempre disse para elas que elas não precisam. Eu sei que quando eu falo isso, tem alguns pastores que vão me detonar, mas tudo bem, né? Porque eu sempre entendi que a igreja, ela é onde você desenvolve os seus talentos, os seus dons, comunhão com os irmãos, mas a igreja, ela não é substituta de Jesus. Perfeito. A igreja é um lugar, né? E não um lugar físico, não. Ela é um lugar de pessoas. Então, não necessariamente, claro, se eu puder dar um conselho para alguém, devo frequentar a igreja, eu vou dizer que sim. A própria Bíblia diz, não abandone as vossas congregações como é costume de alguns. Então a igreja é muito importante para a vida. Mas se você não preparar os seus filhos para um relacionamento com Jesus, o dia que eles se mudarem para um outro lugar onde não tem uma igreja perto, eles se afastam de Deus. Isso. Então o mais importante é que você ensine os seus filhos a ter um relacionamento com Jesus e que a igreja não seja um lugar onde você se relaciona com Jesus. Seja um lugar onde o Jesus que está presente em você vai ser compartilhado com outros e coletivamente você vai apresentar sua adoração, seu devocional, seu culto, sua liturgia. Como tu fazias em casa, então? Como é que vocês, enquanto casal, apresentavam Deus para as crianças? Sempre muito livremente. Tá? Eu acho muito importante, todas as vezes. É claro que eu penso que não existem métodos. 3 passos para você ter. Eu não sou muito chegado a isso. Sim. Eu acho que cada família tem a sua individualidade, sua particularidade. Né? Minhas filhas sempre foram muito minhas amigas. Né? Aí entra aqui o complexo de Édipo. Nesse caso, o complexo de Electra. Né? Minhas filhas sempre foram muito apaixonadas por mim. E elas sempre me viram estudando a palavra. Né? A mais recente que está conosco, né? A mais nova, né? Que pegou até um momento melhor da minha vida, né? Porque nós já estava pastoreando nesse caso, que ficou mais tempo comigo. Eu estou aqui lendo, ela está do meu lado aqui desde pequenina, do meu lado, lendo um livro, né? Perguntando, sempre me ouviram muito pregar. Trabalhei em rádio há muito tempo, então elas sempre me acompanharam. Às vezes estava lá no estúdio, me ouvindo pregar, na televisão. Né? Então, assim, eu acho que muito mais esse olhar delas da minha vida. Eu sempre gostei muito de orar em casa, sempre me viram orar, sempre me viram ler a Bíblia. Isso eu acho que foi o grande discipulado da vida delas. É mais o exemplo, né? O exemplo. Que é o mais importante, eu acho, de tudo, assim. Eu tenho uma filha, né, de 10 anos, pequena, e quando ela era menor ainda, na pandemia especialmente, que ninguém podia sair de casa, foi quando eu realmente me aprofundei mais assim, na palavra. Porque enquanto católica, inclusive é uma autocrítica que eu faço hoje, assim, enquanto católica, o católico lê pouco a Bíblia, né? Eu gostaria de ter começado antes essa prática, né? Tem muito mais, a gente tem muito mais a ganhar quando a gente começa a ler a Bíblia com mais profundidade. Com certeza. Né? E então, assim, na pandemia foi quando eu me aprofundei bastante na leitura bíblica, nos estudos, nas pesquisas. Eu fiquei, sabe, quando vem aquela sede de conhecer mais a Deus. E a minha filha pequena do lado, então ela via aquilo tudo. Hoje, se tu perguntares para ela quantas Bíblias tua mãe tem, ela vai dizer, umas 50 em casa, porque eu tenho um monte de livro, um monte de coisa. E ela diz que tudo é Bíblia. E na época, era curioso que estava passando uma novela bíblica na TV,
não lembro se era Êxodo, alguma coisa assim, que estava passando. E tinha uns capítulos, assim, que como ela era muito pequena, não deixava ela ver, né? Sim. E aí eu falava assim, não, filha, esse capítulo aqui você não pode ver. Vá lá pro seu quarto. Aí ela ia pro quarto dela, ela tem uma Bíblia de criança, e ela voltava, ela dizia, eu já sei o que acontece, mas eu não vou lhe falar, não vou dar Não vou dar spoiler. spoiler. E eu comecei a perceber que era o exemplo de estar buscando a Deus, que atiçava ali a curiosidade infantil, e ela também ia buscar, né? E dali em diante, ela se tornou uma criança muito curiosa para saber de Deus. Perfeito. Então ela pergunta. Aí também ela está assim, naquela idade de perguntar as perguntas difíceis. Sim. Né? E aí a mãe aqui tem que Se virar nos 30. Tem que se virar para estudar. Mas é isso, assim, acho que é bem isso, né? Não tem fórmula e é o exemplo. Com é certeza. O melhor de tudo, né? Com certeza. E assim, né? Se você ensina, nós temos um princípio dentro da igreja. Eu sou pastor de uma igreja e tenho pastores sob a minha liderança. Então eu faço mentoreamento, desenvolvimento de pastores, de líderes. Um dos princípios que eu uso muito é nossa missão é manter os olhos das pessoas atentas a Deus. Tem que estar focada em Deus. Então esse é o princípio. Porque se essas pessoas tiverem os seus olhares voltados para Deus, elas não vão se abalar quando a estrutura religiosa onde elas estão servindo tiver alguma fissura, tiver algum equívoco, porque tem muitos sempre. equívocos em qualquer lugar. Sim. Não existe a minha igreja é melhor, não existe. Não existe, né? isso. A partir do momento que a igreja vira uma instituição, que ela é institucionalizada, ela está sujeita, né, a equívocos, a fissuras, a rachaduras, a erros. Então, e é natural, porque é humano. Igreja composta por homens. Por seres humanos, não tem, né? Você vai ver discussões teológicas onde querem defender Deus, mas nessa intenção de defender Deus, as pessoas acabam dando apenas as suas impressões sobre Deus. Né? Então, o que é que eu faço? Eu acho que a missão é essa. É levar, por exemplo, a sua filha a olhar quem é Deus, a ter a experiência dela com Deus. Nesse primeiro momento, você está ensinando o caminho. Vai chegar um momento que talvez ela mesma vai começar a te ensinar também, porque ela vai ter a experiência dela. E aí ela não vai estar atrelada, a fé dessa pessoa não fica atrelada à instituição, e sim aquele que é o cabeça de tudo, que é o nosso Deus. Maravilhoso isso. E essa experiência do filho ensinar ao pai, já vivestes algo parecido ou ouviu de alguém algo parecido? Na verdade, eu fui o discipulador, né? Praticamente, do meu pai, da minha mãe, né? Dos meus irmãos, de algumas tias. Eu sou pastor da família. Então, acho que eu mesmo sou o exemplo disso, né? De ter pastoreado, de ter ensinado, né? Muito cedo eu comecei a estudar a Bíblia, a ler, a escrever, a pregar. Eu comecei a pregar. Eu tinha 15 anos, eu aceitei Jesus com 15 anos e logo em seguida comecei a pregar. Então, preguei muito em muitas igrejas, em muitos lugares. Então, acabei sendo um discipulador dentro da minha casa. E tem muitos, sim, muita gente, né, que, enquanto criança, foram levados pela igreja, pela família, pelos pais. Daqui a pouco eles se tornaram líderes, pastores, sacerdotes e passaram a ensinar a família. Né? Eu acho que um exemplo disso, o próprio o Fábio de Mello. Né? Verdade. Se você for ver, a maioria dos sacerdotes exerceram essa função, foram ensinados pela mãe, pelo pai, quem é Jesus, quem é Deus, depois entraram para o caminho do sacerdócio e passaram a ser os discipuladores de suas casas. A gente tem uns desafios, né, quando é isso, quando é, vamos dizer, o caminho invertido. Assim, eu, por exemplo, eu sempre tive o exemplo em casa, assim, dos meus avós que sempre colocaram
para minha mãe, pro meu pai, é assim, importante o conhecimento que a gente adquire, né, nas escolas, no mundo do conhecimento, e a nossa educação espiritual. Então, sempre a gente precisava dar atenção para esses dois pontos, né, para Deus e para o conhecimento. Então, isso já veio em mim, assim, muito forte. Mas houve um momento do esfriamento, vamos dizer assim, que aí eu brinco que ficou aquela coisa do católico de IBGE, Sim. sabe? É o sírio, aquela coisa mais normal, vamos dizer, mais, que não era para ser normal, né? O normal era para ser outra coisa, mais comum, vamos dizer, que tem acontecido. O católico que não se aprofunda. Estou falando católico, mas vale para outras denominações também. Aquela pessoa que não se aprofunda. E ficamos assim por bastante tempo. E eu vejo que, especialmente da pandemia para cá, que foi quando eu vivi uma grande experiência e tive realmente essa transformação na minha vida, eu comecei a perceber esse retorno. Mas não foi um retorno só meu. Acabou vindo outras pessoas da família junto também. E é muito, muito valoroso para mim. Com certeza. Ver isso, sabe? Meu pai mesmo, um beijo, pai. Meu pai mesmo, assim, eu acho que ele começou a acompanhar o Cristocast para ver a filha dele, né, pai? Claro. Porque eu brinco com ele que eu sou a preferida. Então, então eu acho que ele começou a acompanhar para ver a filha dele. Acompanhar a filha fazendo as coisas. Mas ali, meu pai acompanha tudo do Cristocast. E eu vejo que ele tem um interesse genuíno. E um dia a gente estava no almoço de família, ele falou assim, não tem ido muita missa, não sei o quê, não tem companhia. Eu falei assim, pai, a salvação é individual, tá bom? E aí no domingo seguinte ele tinha ido à missa sozinho. E a gente tem que celebrar esses pequenos passos, né? Essas pequenas atitudes, assim. E o quanto você que está em casa, que busca viver a palavra, as pequenas coisas que você faz para falar de Deus, para quem está ali por perto, né, Evaldo? Assim, a gente, enquanto cristão, a gente que acredita em Deus, a gente tem que falar de Deus. A gente não pode ser mudo para isso também. Né? E é muito importante a pessoa entender, às vezes a gente se torna crítico, né? Você sabe que existem muitos escândalos que acontecem, né? Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, né? Os pregadores que estão aí na internet, a gente encontra cada bizarrice, né? E às vezes a gente acaba se tornando muito crítico e protegido, né, com relação à religião. Mas o que adianta eu ficar olhando e criticando o que está fazendo e a gente achar que está fazendo errado, se a gente mesmo não fizer? Se eu não tiver a minha experiência com Jesus e eu compartilhar ele dentro de casa, no trabalho, por que eu tenho que ter vergonha disso? Porque as pessoas às vezes têm vergonha. Eu costumo falar para os jovens que às vezes os jovens passam o final de semana num retiro, né? E aí lá no retiro eles oram, estudam a Bíblia, se divertem, choram, se derramam diante de Deus. Aí quando chega na segunda-feira eles voltam para a escola, ou para o trabalho, para a faculdade, chega lá e vão ouvir os grupinhos. Aí um grupinho chega e diz assim, esse final de semana eu meti o louco, eu beijei muito, eu peguei essa, peguei aquela, não sei o quê. E o que estava no retiro tem vergonha de falar da sua fé, da sua experiência, dizendo, pois eu também fui muito louco, meu final de semana foi maravilhoso, eu adorei a Jesus, eu li a palavra, fui edificado, eu levei um amigo meu para o retiro, ou seja, eu sempre gosto de dizer isso, que o que Jesus falou para Marta, né, disse assim, olha Marta, Marta, por que você se apega a tantas coisas? Maria escolheu a melhor parte. Eu costumo dizer que a gente escolheu a melhor parte. A melhor parte é o relacionamento com Jesus. E a gente tem vergonha de falar. A gente fala de futebol. Exatamente. Fala de política. Defende artista. Defende político. E não fala de Jesus. Exatamente. E quando fala, é considerado chato. Sim. Né?
Caramba, só fala disso. Eu virei mó chata, gente. Eu falo o tempo inteiro, aonde eu tô, falo mesmo. Porque quando a gente é tocado por Jesus, a gente quer que a outra pessoa também seja, também sinta isso que é tão bom, né? E aí o importante é falar, não tem que ter vergonha. Com certeza. É que a Bíblia diz, né? A boca fala do que está cheio o coração. E a tua experiência que tu ias contar ainda há pouco, falando do teu testemunho, de como foi essa tua maior experiência com Cristo? Bom, então quando eu realmente me converti, com 15 anos de idade, tinha acontecido uma coisa assim bem interessante. No mês de junho, isso eu estou falando de 1900 e Noé, 1982. Tinha acontecido em junho uma festa. Eu tinha 14 anos, não, já tinha 15 anos nessa época. E tinha acontecido uma festa na casa de um amigo nosso, que foi uma festa assim muito doida, que rolou de tudo. Uhum. E eu me empolguei com aquilo. Eu disse, não, em dezembro vai ter outra, a gente vai fazer, né, no Natal, vamos fazer outra festa para pirar mesmo. Só que quando foi no dia 8 de dezembro de 1982, foi o dia que eu fui à igreja e ali eu levantei a mão e disse, eu quero servir Jesus. E essa mudança radical foi operada na minha vida. De modo que eu, imediatamente, naquele momento, eu decidi que o centro da minha vida, a partir dali, seria Jesus. Comecei a ler a Bíblia desesperadamente, lia muito, comecei a escrever, comecei a me preparar. Meu sonho já era outro, já não era mais ser hippie. Agora o meu sonho era pregar o evangelho. Né? Tanto é que isso eu tinha 15 anos, 5 anos depois eu estava dirigindo igreja. Olha só. Eu logo com 16 anos, eu já estava bem assim, bem influenciado pelo evangelho, e já estava liderando jovens dentro da igreja, né? Vi tantas pessoas, através do meu testemunho, virem a Cristo, né? Muita gente, discipulei muita gente, e aí minha família também me acompanhando, meus irmãos, e logo, 21 anos de idade, foi a minha primeira igreja que eu dirigi. Dirigi uma congregação, na época era na Assembleia de Deus. Uhum. Incrível. Tudo tão rápido, né? Foi comigo assim as coisas... Parece ser bem... Mas na verdade assim eu tenho essa sensação de que eu vivi muita coisa. Muita coisa. Se eu for te contar assim, né, eu também não tenho 15 anos mais, né? Pode até não parecer, mas eu não tenho mais 15 anos, tá entendendo? Mas eu já vivi muita coisa. Aí eu fui trabalhar dentro... É tudo intenso, né, muito Evaldo? intenso. Dentro da Assembleia de Deus... Logo depois, com 20 e poucos anos, eu já tinha dirigido mais 8 igrejas da Assembleia de Deus. E aí eu entrei para o mundo da comunicação. Fui trabalhar na rádio da Assembleia de Deus na época, que na época era Guajará AM, que eles tinham adquirido, e fui trabalhar, e passei a trabalhar como radialista, comecei a fazer cursos, a estudar, e aí dirigi a rádio, dirigi a televisão da Assembleia de Deus. Fui assessor de imprensa do pastor Samuel, hoje pastor Samuel Câmara, na Assembleia de Deus. Hoje eu não sou da Assembleia de Deus. Né? Então, tudo foi muito intenso, muita coisa aconteceu na minha vida assim, muito rápido e muita coisa. Eu tenho a impressão de que quando a gente passa por essa transformação, a intensidade compensa o tempo que a gente ficou distante de Deus. Né? Eu sempre fui uma pessoa de viver intensamente tudo na minha vida. E não seria diferente na minha fé. Sim. Né? Então, quando eu tive essa transformação, quando Deus me alcançou de novo, que também é uma coisa que eu gosto de dizer, que eu sempre acreditei em Deus. Mas agora eu converso com Ele, sabe? É diferente. E quando isso realmente aconteceu, é numa intensidade e tudo é muito rápido. Eu tenho essa sensação também. Sim. Assim, a gente conversou rapidamente lá no Intríade sobre aqui o Cristocast e a gente tá há 6 meses no ar e parece que é muito tempo.
Parece que a gente já fez um montão de coisa, sabe? É tudo muito intenso, muito bom de fazer. E eu não imaginava nunca, assim, fazer tudo isso que tem sido feito. Claro que eu não faço só, né? Tem uma equipe que eu faço questão de sempre honrar, assim, a equipe que está aqui nos bastidores, sempre o pessoal que trabalha, que se dedica para o CristoCast acontecer, assim, faço questão de honrar cada um. Mas é tudo tão intenso que eu só consigo crer que é o que Deus queria. Sim. Não consigo crer que somos nós, pessoas tão improváveis, que construiríamos isso. Sim. Né? Não sei se tu tens essa impressão na tua vida também. Eu acho que isso aí descreve exatamente o que eu acredito. Não é? Que é Deus. Não é? É o chamado de Deus. Porque a gente não tem toda essa capacidade. Eu faço muita coisa na minha vida. Né? Trabalhei com muitas coisas e hoje continuo trabalhando com muitas coisas. Eu pastorei uma igreja. Né? Uma igreja bem dinâmica. Uma igreja muito atuante. Eu trabalho com a Escola de Adoradores. A Escola de Adoradores é um projeto que nasceu há 22 anos. É um centro de formação de ministros de adoração. Uhum. Então a gente ensina música. Eu sou músico, trabalho com música. Então a escola já passaram milhares de pessoas lá. Eu sou psicólogo. Eu tenho paciente. Então olha só, eu atuo como pastor. Eu atuo como, não deixa de ser um empresário da educação musical. Eu trabalho como psicólogo, arranjei o podcast em Tríade para fazer, dou treinamentos, então eu trabalho muito. Né? E nada disso eu considero, puxa, então, cara, tu és o suprassumo. Eu não sou suprassumo de nada. Eu vou usar uma expressão que é de um jornalista que já passou para a glória também e era pastor Jerônimo Filho. E aí ele diz assim, nós somos apenas barro dócil nas mãos do oleiro. Né? Então, é ele. Né? Quando você permite, quando você se deixa usar por ele, ele vai potencializar aquilo que você tem, às vezes tem só o rabisco, só o rascunho, e ele transforma numa grande obra de arte. Eu acho que é ele em mim. Como diz a Bíblia, Cristo em nós, a esperança da glória. A gente às vezes fica tentando forçar, né? Exato. Forçar que as coisas sejam ao nosso modo. E aí não vai. Não vai mesmo. Quando você coloca o tronco, né, deixa a maré levar. E é ele. Ele é esse rio. Nosso papel é colocar lá. Nem a vela a gente precisa colocar, porque ele sabe como fazer, ele sabe como nos levar. Aqui no CristoCast, eu vou ter a oportunidade, aliás, eu tenho que parar de falar, eu falei que eu não ia mais contar, os meninos vão ficar rindo, porque eu disse que eu não ia mais falar, que eu ainda tenho que dar o meu testemunho, né? Sim. Porque eu só estou recebendo. Agora sempre eu vou Tem que falar. fazer um solo, né? É só fazer um solo, podcast solo e pronto. Ai, meu Deus. Mas a gente vai fazer, já me comprometi que no aniversário de 1 ano do CristoCast vai ser o meu. Eu disse que eu não ia mais falar isso, eu não aguento, acabo falando. Mas porque realmente, quando eu paro para analisar, Nivaldo, não tem como, eu nunca poderia fazer um projeto como o CristoCast. Deus foi tão bom comigo de ter me entregado em sonho isso aqui. A única coisa que eu tive que fazer foi obedecer. Sim. Sabe? Dizer, eis-me aqui, né? Eis-me aqui. E é o que eu ainda falo todos os dias. Todos os dias, com todo o amor que eu tenho no meu coração por Deus, assim. Pai, eu tô aqui. Vamos lá. Às vezes é difícil, né? A gente tem uns desafios, assim, que são difíceis. Às vezes são coisas, às vezes são trabalhos, às vezes são pessoas. Mas quando a gente coloca Deus à frente... Com certeza. E esse senso de
de inadequação, esse senso de incapacidade muitas vezes, isso é muito comum. Você vai encontrar na Bíblia diversos. Por exemplo, Moisés. Moisés disse, eu sou gago, como é que eu vou falar com esse povo? Eu sou um homem de língua pesada. Jeremias disse, eu sou apenas um menino. E Deus diz, não digas que tu és apenas um menino, porque eu vou te usar. Então você vai ver ao longo de toda a história, né, da palavra de Deus, pessoas improváveis que olhavam para as suas próprias condições e diziam, como que eu vou fazer? Não, mas não é você, sou eu através de você. Isso. Sou eu em você. Então essa é a realidade, né? Que é a grande questão, como Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, quando ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentá-lo num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. E aí, ele estava entre os querubins, tinham os querubins que tinham 6 asas, ele começa a descrever a cena, e ele disse, aí eu gritei, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Eu até brinco, às vezes eu vou morrer, porque é essa sensação. Só que quem está chamando se responsabiliza. Nosso papel é da entrega, o dele é de nos usar. Ivaldo, vamos fazer, eu vou fazer para ti uma provocação que eu faço sempre, uma provocação do bem. Vamos lá. Porque sou dessas, mas não posso deixar de fazer. A provocação é como tu respondes sobre Deus existe e eu posso provar. Na verdade, assim, eu penso sempre que se eu pudesse provar, um ser humano tão limitado, um ser humano tão pequeno, a gente tem o nosso código genético, o nosso DNA, ele está colocado no núcleo da célula. E diz a genética que se a gente é como se fossem pequenos carretéis que enrolados estão dentro do núcleo da célula. Estou fazendo assim, mas não dá nem para fazer assim. Mas que se desenrolasse, ele daria 3 voltas no globo da Terra. E a ciência não tem ainda nem 5% do conhecimento, de todo o conhecimento do que é o DNA. Então, se a ciência, com toda a sua grandeza, ainda não pode explicar o DNA, e o DNA todo mundo sabe que existe, mesmo tendo só 5% de chance de explicar ele, mas o fato de ele poder ser explicado mostra que ele existe. Como é que eu posso explicar a alguém que é autoexistente? O dia que alguém puder explicar e provar a existência de Deus, eu paro de acreditar nele. Porque quando eu consigo explicar a existência e provar a existência de Deus, Deus vira meu objeto. Deus fica menor do que eu. Entendi. Porque eu cobri, né, a sua existência. Então não dá para explicar algo que não tem parâmetros. Qualquer coisa que você for explicar, você precisa ter parâmetros. Sim. Então eu te digo que isso aqui é uma Bíblia. Mas por que eu te digo que isso aqui é uma Bíblia? Provavelmente a Bíblia de Jerusalém, né? Porque eu conheço já o formato, eu tenho parâmetros. Eu já tive uma Bíblia de Jerusalém. Né? Então eu tenho parâmetros. Qualquer coisa, se você quiser explicar alguma coisa para alguém, você sempre vai buscar parâmetros referenciais. Né? Como é que você vai explicar um ser que não tem princípio? Um ser eterno. E não eterno, porque nós somos eternos. O que é que vocês acham, meninos? Nós somos eternos. Sim. Né? Nós acreditamos na nossa eternidade. Sim. Mas a nossa eternidade, ela é eternidade no que diz respeito ao fim, não ao começo. A gente não existe desde sempre. A gente vai existir para sempre. Né? Seja no céu, ou quem acredita no céu, ou lá do outro lado. Né? Mas Deus é eterno não só para frente, ele é eterno para trás. Ele sempre existiu. Como é que uma pessoa que tem um começo vai explicar alguém que não tem começo? Que é autoexistente em si mesmo, que existe em si mesmo. Né? Existe um pastor que diz, não, Deus não existe, Deus é. Eu acho que Deus é muito mais do que é, porque quando eu digo que ele é, eu já estou confinando ele a um existir.
Então Deus é acima da existência. Então eu acho que se Deus precisasse que eu provasse a existência dele, ele estaria colocando na minha responsabilidade uma coisa que é impossível. O certo é que quando eu acordo pela manhã, que eu respiro, que eu me levanto, imediatamente eu tenho a certeza da existência de Deus. Né? Eu tenho a certeza de sua presença, de sua existência. Exatamente o fato de não poder provar que ele existe me faz acreditar ainda muito mais de que ele está acima de qualquer existência. Há um poeta que diz que ninguém explica Deus. Né? Até o nome de Deus para os judeus é impronunciável. Né? É o nome impronunciável de Deus. Deus é muito soberano. Quem sou eu? Eu ouvi uma frase muito bonita que falava assim, que a gente não pode explicar a Deus, porém a presença dele é como se nós fôssemos uma criança perdida no meio de uma multidão e o nosso pai chamasse pelo nosso nome, no meio daquela multidão. A gente ia reconhecer. Então, Deus é essa voz que a gente reconhece em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente esteja. Agora, sabe qual é o grande desafio? E isso eu acho que serve para todos nós. O grande desafio é quando alguém chegar perto de você e você estiver tão cheia da presença de Deus que racionalmente essa pessoa queira te demover da ideia de Deus e a presença de Deus em você seja tão real e constrangedora que os argumentos vão se tornar ridículos. Esse é o desafio da minha vida. Não é encontrar um ateu e chegar com esse ateu e mostrar para esse ateu: Deus existe, aí eu vou buscar os argumentos da sociologia, da biologia, da teologia, da antropologia, da própria teologia, da apologética, buscar todos esses argumentos, porque isso não é uma questão racional. Então, o desafio para mim é quando essa pessoa quiser assim chegar comigo e disser: Evaldo, me prova que existe Deus. Eu só posso dizer: prove o Deus que existe em mim. Só isso. Porque a presença de Deus em nós, porque é muito complicado, sabe? A gente imaginar que a gente vai conseguir convencer pessoas só pelas vias do raciocínio, da lógica, da matemática, da história, dos argumentos filosóficos, dos argumentos teológicos. Não tem nenhum argumento maior do que a presença de Deus em você. Tem gente até que vai dizer: mas eu não acredito não, mas ela vai chegar, vai dizer: mas não sei, você já deve ter tido essa experiência, eu já tive, de pessoa dizer assim eu não sei porquê, mas tem alguma coisa em ti que eu gosto de estar, eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. Você precisa dizer: isso aí é a presença de Deus, aleluia. Não precisa impostar a voz. Né? Deixa Deus fluir através da sua vida. Esse é o maior discurso, é o maior enunciado, é a maior pregação. É Cristo em nós, em nossas vidas, no amor que emana de nós, na paz que a gente transmite, na presença de Deus. A presença de Deus em nós é o maior argumento sobre a existência de Deus. E é o maior elogio, eu acho também, quando alguém fala assim: nossa, eu sinto Deus em você. Né? Com certeza. É maravilhoso isso quando acontece. Tu és psicólogo também? Sim. Tu consegues explicar dessa forma por que vale a pena crer? Tu consegues avaliar uma vida de uma pessoa que não crê e uma vida de uma pessoa que se entregou para viver o que Deus pode proporcionar para ela? Não, comprovadamente, isso já é... Antigamente, quando se falava sobre o ser humano, dizia-se: o homem é um ser bio, psico, social, histórico. Né? Hoje,
já se diz, o homem é um ser bio, psico, social, histórico e espiritual. Comprovadamente, quem tem fé tem uma adesão a tratamentos muito mais, isso é comprovado, muito mais eficaz do que quem não tem fé. O fato da fé e de crer na existência de Deus, de ter um apego e um apelo espiritual, capacita a pessoa, muitas vezes, a lidar com as demandas da vida, especialmente quando se trata de demandas no campo da doença, da enfermidade, e a adesão ao tratamento fica sempre bem mais importante, bem mais eficaz. Uma outra questão existe, né, isso também é comprovado, existe no cérebro humano, nosso cérebro ele é uma usina poderosa, grandiosa das neurosubstâncias, né? Então, as substâncias químicas, os nossos hormônios, e aí os mais comuns que se falam, a serotonina, a dopamina, ocitocina, noradrenalina, adrenalina, endorfina, enfim, todos esses hormônios. Quando uma pessoa ora, que ela está na presença de Deus, que ela sente a presença de Deus, a carga de serotonina é grandiosa. Você se sente numa felicidade extraordinária. Então, por que eu vou tirar isso de alguém? Eu lembro de uma experiência bem interessante que eu acho que vale a pena a gente contar. Quando eu estava concluindo o curso de psicologia na época, já estava chegando o último ano, então era o momento de escolher os pares para fazer o TCC, né? Trabalho de conclusão de curso. E um dos colegas, como eu fui muitos, nessa época eu já era pastor, já liderava a igreja, e os meus amigos sabiam, né? Só que eu sempre fui uma pessoa eu nunca quis ser um religioso antipático também, né? Nunca quis a teologia da antipatia. Então eu sempre fui muito aberto, cabeça muito aberta, conversando com todo mundo, brincava com todo mundo. E teve um rapaz que ele veio me fazer a proposta de ser meu par, né? A minha dupla para a gente fazer o TCC. Eu digo, bem-vindo, podemos fazer. Aí ele disse assim, eu já tenho um tema. Né? Eu disse, qual é o tema? Ele disse, Deus existe ou ele é apenas uma invenção da nossa instância psíquica? Aí eu disse, mas e qual é a intenção? Não, é mostrar que Deus não existe, né? Que Deus é apenas uma invenção, é apenas uma instância psíquica nossa. Então, porque as pessoas às vezes... Aí eu... Ele já sabia que tu eras pastor? Sabia e tudo, né? Aí eu disse, beleza. Disse para ele, beleza. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas. Primeiro eu vou te fazer a seguinte pergunta. Para que serve a ciência? Eu disse para ele. Para que serve a ciência? Ele disse, bom, a ciência existe para o bem e para a preservação da espécie humana. É uma das características da ciência, servir para o bem da espécie humana, para o bem da vida humana, para o bem do planeta, né? Ela precisa estar à disposição disso. A ciência não existe se não tiver esse fim, né? A ciência é legítima. Eu disse, beleza. E se você sabe, eu vou te dar alguns dados que você talvez não saiba. Você sabia que tem suicidas em potencial, que uma das âncoras, uma das formas dessas pessoas não cometerem o suicídio é o seu relacionamento com Deus? Essa instância psíquica que você está falando é a ética de Deus entranhada dentro dessa pessoa. Você sabia que tem muitas pessoas que respondem a um tratamento dentro de uma internação, né, de uma institucionalização, que elas respondem ao tratamento pelo simples fato de elas terem fé? Não estou nem discutindo contigo a existência ou não de Deus. Estou discutindo as pessoas, para onde a ciência precisa apontar. Você sabia que tem pessoas que mantêm relacionamentos, que conseguem viver dentro de uma comunidade pela
pela ação da fé. Aí eu comecei a mostrar. Uhum. Aí eu disse, e você acha que a gente vai ser útil tirando isso dessas pessoas? Aí ele me olhou assim, eu acho que não, né? Isso aí, então, próximo. Próximo tema. Ou seja, é comprovado. Tá? Eu estava ouvindo anteontem, eu vou dar participar de uma mesa no mês de setembro, acho que no Ministério Público, de uma mesa sobre suicídio. Nós vamos conversar, né? Estaria outro psicólogo, mais outra jornalista. A gente vai falar sobre como trabalhar, como conscientizar através das mídias a prevenção ao suicídio sem espetacularizar. Sim. Né? Com todos os cuidados. Aí eu fui... Importante esse tema. Fui buscar e assistir a um vídeo muito importante sobre algumas coisas do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. E o profissional que estava apresentando falou exatamente sobre isso. Sobre a importância de você não retirar da pessoa essa âncora que é a fé. Então, é muito importante que a gente entenda que quem tem fé... Eu já ouvi, eu vou citar o nome porque ele falou dentro na rede. O próprio Leandro Carnal, né? Sim. Historiador fantástico, assim, um ser ateu, brilhante, né? Ateu, e ele disse, mesmo com o sarcasmo que ele usa, às vezes a ironia, ele diz assim, eu invejo quem tem fé. Eu invejo quem acredita. Eu não conheço ele pessoalmente, não sei quais são as angústias dele, né? E logicamente que esse é um posicionamento dele, talvez seja um posicionamento diante das pessoas, talvez na particularidade dele ele tenha outra forma de pensar, mas isso eu não tenho nenhum domínio sobre isso. Mas ele diz, eu invejo porque se dá um problema no carro, a pessoa diz, não, mas foi Deus que me livrou de alguma coisa. Né? Não estou falando desse 100% ipsilito que ele falou, mas essa é a ideia. Quando alguém morre, essa pessoa diz, Deus o tomou para si, mas um dia nós vamos nos encontrar. Isso aí é serotonina pura. Né? Isso aí é uma forma de a pessoa manter a sanidade mental diante dos maiores desafios da vida. E cada um... E ainda tem outro detalhe, eu acho que existe muito também a questão da cosmovisão. Sim. Né? Então eu decidi crer que esse mundo foi criado por Deus, que cada partícula do universo tem a assinatura de Deus, e eu estou bem, muito obrigado. E outro detalhe, quando eu estiver falando muito, pode interromper, não, porque imagina. Já viu, né? Estamos Pastor, adorando. pregador aí. Estamos começa a falar, não quer parar seguir. mais, né? Eu falei para uma pessoa uma vez que eu era bem jovenzinho, nessa época, lá 17, 18 anos, um jovem interrompeu um culto que estávamos fazendo na rua e disse que isso aí não existe, isso é só bobagem, Deus não existe. Aí eu fui lá e fui até ele, chamei ele. Se você está dizendo o quê? Vocês estão enganando o povo, Deus não existe. Deus é uma ilusão. Aí eu disse, rapaz, já percebi que você é uma pessoa inteligente e tal, né? Fui levando ele também lá. Disse, mas posso te falar uma coisa? Vamos pensar da seguinte forma. Você não acredita em Deus. Ele, não acredito em Deus. Você acredita que existe o diabo? Claro que não. Se não tem Deus, não tem diabo. Não tem céu, não tem inferno. Eu disse, beleza, eu acredito que existe Deus. Consequentemente, eu acredito que existe o diabo. Acredito que existe o céu e acredito que existe o inferno. Você pode achar que eu sou um tolo, que eu sou um bobo, que eu sou um retrógrada, que eu sou um manipulado, enfim, não tem problema. Mas vamos pensar que a gente acaba tudo, a gente morre. Eu morro, você morre, tá, acabou tudo. Aí eu descubro, quer dizer, nem vou descobrir, mas imagine que eu descubro que você estava certo e eu estava errado. Poxa, o rapaz estava certo, não existe Deus. Epa, não existe Deus, mas também não existe diabo. Não existe céu, mas também não existe inferno. Eu não perdi nada.
Eu não perdi nada por não Exato, crer. Nada. Exatamente. Pelo contrário, eu fui feliz vivendo a minha fé, a minha crença. É. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, aí você se lascou. É verdade. Porque aí você tem mais a perder do que eu. É. Porque se eu estiver certo, Deus existe e eu vou com ele. Se Deus existe, existe o inferno. E para onde você vai? Aí ele me olhou assim. Aí eu disse, então pensa bem, né? Quem é que está apostando mais alto? Sim. E quem é que vai perder mais Exato. se estiver errado? Exatamente. Eu brinco assim que quem é ateu decidiu ser e ponto. Sim. E também está muito acomodado porque sempre tem alguém para orar por ele, então ele fica Sim. meio garantido. Entendeu? O pessoal diz que o ateu só é ateu enquanto não tem uma barata voadora dentro de casa. Ou enquanto o avião não dá uma Quando o avião turbulência. dá pane, né? Também, assim. Mas olha, brincadeiras à parte, tem algo que tem me preocupado, a gente está dando uma esticada sobre esse tema, mas assim, é algo que tem me preocupado realmente, que eu tenho notado uma movimentação social, inclusive, como se fosse para desmontar a existência de Deus. Você tem razão. Percebes isso Com também certeza. ou eu estou alucinando? Não, é verdade. Na verdade, assim, o que é que existe? Existe um movimento, e ele é um movimento mundial, na verdade. E isso não é de agora. Na verdade, sempre existiu, né? Quando você vai ver o nascimento da igreja, lá pelo século II, começou a aparecer os gnósticos. E aí era uma escola filosófica que não negava a existência de Deus, mas ia enfraquecendo a ideia de um contato com Deus. Certo. De modo que a ideia de Deus era, existe um Deus inacessível, absolutamente distante do ser humano, e que dele havia uma corrente de emanações, né? Vários deuses que emanavam daquele Deus. Eles diziam, inclusive, que o Criador do mundo era uma emanação distante de Deus, muito distante de Deus, a ponto de que essas emanações distantes de Deus, elas se tornavam tão distantes que elas se tornavam hostis a Deus. Então, por quê? A ideia do gnosticismo é a matéria é má, a matéria é perversa, a matéria é cruel e o espírito é bom. Então, não poderiam acreditar na encarnação de Cristo, porque o Cristo não ia encarnar numa carne humana, porque era má. O Deus que criou o mundo não foi o Deus verdadeiro, foi uma emanação distante, hostil a Deus, porque criou o mundo mal. Então, se você for ver, várias escolas filosóficas tentando diminuir a existência de Deus. Tem gente que não gosta de dizer que é ateu, diz que é agnóstica, né? Que é a ideia. Ela não tem coragem de negar a existência de Deus, mas diz que é impossível conhecer. Então, se ele existe, não há possibilidade de conhecê-lo. E aí o que acontece? Nós estamos vivendo, e vem Zygmunt Bauman, né, que é o homem da sociedade líquida, né, dessa modernidade líquida hoje, dessa pós-modernidade, que diz que tudo é relativo, que tudo é etéreo, que tudo é volátil. Ou seja, não há verdades absolutas. Se não há verdades absolutas, a gente tem que estar o tempo todo disposto a abrir mão das nossas verdades. Até certo ponto, visão cultural, desenvolvimento da ciência, até certo ponto isso aí tem a sua possibilidade de ser aceitável. Mas quando se trata da existência de Deus, não há como relativizar. Não há como você simplesmente negar ou tentar contemporizar, tentar amenizar a ideia da existência de Deus. Por quê? Por que se nega a existência de Deus? Porque quando se nega a existência de Deus, necessariamente vai se negar, aliás, quando se admite a presença de Deus, a existência de Deus, necessariamente vai se admitir a questão do pecado. E admitindo-se a questão do pecado, o pecado se transforma numa cadeia que as pessoas estão vivendo, mas elas não admitem. Então, se elas negam a existência de Deus,
elas negam que aquilo que elas fazem é errado. Sim. Elas não têm a lei, elas não têm, né, o esteio da ética, da moral, dos bons costumes, enfim. Aí a gente vai entrar numa linha que é muito vasta. Mas a negação de Deus tem a ver com a ideia, e é cumprimento da palavra de Deus, né? Sim. Os homens se tornarão maus, eles vão querer fazer as suas próprias vontades, né? Haverá uma espécie de bestialidade na existência humana, de modo que nada mais é proibido, não há mais parâmetros, não há mais código de ética, todos os códigos de ética serão derrubados, porque tudo será relativo, a minha verdade, a tua verdade, a verdade dele é a dele, e assim por diante. Então, diminuindo a presença de Deus, né, na cabeça deles, diminui-se as regras, Sim. as leis, e disfarçada de preocupação com minorias, às vezes, a preocupação com... não, isso é o que eu penso, é a particularidade, o respeito às diferenças, que eu acho que a gente precisa respeitar. Sim. Mas respeitar não significa dizer que eu te respeito a tua diferença de mim, mas que você vai negar e você vai querer que eu negue aquilo que eu creio. Exato. Isso não existe. Concordo. Então, realmente uma realidade. Sim. E isso é cumprimento da palavra de Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, diz a Bíblia. Ando muito preocupada com isso. Muito preocupada. A única coisa que alivia o meu coração é pensar que se isso está se cumprindo, é porque Jesus vai voltar e não está tão longe, né? Enfim, é a única coisa que me faz ainda ter esperança, porque está tudo tão difícil, assim, a sociedade muito hostil. Sim. Né? É difícil a gente que tem filhos pensar o que eles vão enfrentar ali na frente. E aí, puxando esse gancho, até para a gente já começar a encerrar a nossa conversa e já descobrir que a gente vai ter que ter um terceiro tempo, porque gostamos muito de bater papo. Mas nesse cenário, como proteger a família? Eu acho que a gente precisa, com cuidado, manter firme os nossos olhos em Cristo. Voltar àquilo que a gente conversou já lá no início. É manter os olhos dos nossos filhos atentos a Deus. A gente não pode abrir mão de protegê-los com os ensinos da palavra de Deus. Podem me chamar de retrógrado, podem me chamar de ultrapassado, podem fazer o que. Eu sou uma pessoa muito antenada, muito atualizada, gosto de internet, eu gosto muito do que é atual, do que é moderno. Mas para mim não existe nada mais moderno, mais atual do que a minha relação com Deus, né? Enquanto hoje a gente vibra quando chega num lugar que tem Wi-Fi, né, essa grande tecnologia, a oração, ela é a maior rede de Wi-Fi que existe, porque a gente, na oração, a gente fala direto com o céu, não precisa de fio, não precisa de nada, direto. Né? E gratuita. E é gratuita, né? Então a gente fala com o Senhor do universo, e eu acho que é isso, é ensinar. O princípio é esse, é ensinar. Ensinar, dar os fundamentos. Nós não temos como livrar os nossos filhos disso. Nós temos como dar a eles subsídios para que eles interpretem e ajudá-los a que eles tenham essa cosmovisão. Hoje em dia, o jovem vai para a faculdade, você já fica preocupado, porque infelizmente é verdade, você vai encontrar nas faculdades públicas as drogas correndo solto, isso é verdade, isso não é historinha não. Vai sim. Tá? Mas essa é a verdade. As militâncias muito fortes, né? E essa democracia que a gente vê hoje, né? É a luta por uma democracia onde a democracia só é democracia para um lado, para o outro lado não é democracia. Né? Então a gente precisa ensinar aos nossos filhos a fazer essa leitura de mundo, mas dando esses subsídios a eles serem inteligentes, conseguirem ser pensadores, mas trazer eles para aquelas coisas básicas, fundamentais, rudimentares, que a palavra de Deus fala. Está alguém entre vós doente? Ore. Está alguém entre vós feliz? Cante louvores a Deus.
São fundamentos básicos, simples, mas os nossos filhos não podem deixar de acreditar no poder da oração, no poder da palavra de Deus, no poder da comunhão entre os irmãos, da adoração, enfim. Ivaldo, que aula! Maravilhoso, quero muito te agradecer pela presença, nossa, estou assim, felicíssima com a tua participação, realmente vamos precisar de um terceiro tempo. Eu falo muito, viu? E a gente adora. Quero te agradecer, me dê a mão aqui, porque aqui a gente agradece assim. Maravilha. Agora o Rafael botou esse microfone no meio, aí eu Pronto. fico aqui me esticando toda, né, Rafael? Não é porque a gente é pequeno, não. É porque a gente é pequenininho. Meu amigo, muito obrigada. Eu que agradeço. Mesmo pela tua vinda aqui. Que contribuição maravilhosa, viu? E que esse teu programa é o Iniciando o Nosso Mês dos Pais. Então, te desejo todas as bênçãos do mundo. Amém. Para ti, para tua família, teus filhos, tuas filhas, as meninas, mas também para os netinhos todos. Que sua família seja muito abençoada. Amém. Muito obrigada mesmo, viu? Amém. Por essa contribuição. Eu que agradeço, que privilégio, né? E que privilégio poder, né, abrir o mês dos pais aqui. Também quero já mandar aqui meu carinho a todos os papais, né? Que missão é essa de ser pai, né? Que privilégio é quando a gente pensa em Deus, nós estamos pensando no pai e a gente recebeu a missão de ser pai, é privilégio, então que cada pai seja muito abençoado pelo Pai dos pais. Isso, amém. E, gente, infelizmente vamos terminar por aqui esse episódio maravilhoso, que conversa iluminada. Eu tenho certeza, alguma coisa tocou aí no teu coração, alguma mensagem chegou aí para você, ou você lembrou de alguém. Pega esse episódio, manda para essa pessoa. Sabe que Deus quer que você também seja amigo dele, que você também seja bênção na vida de outra pessoa. E às vezes não precisa muito, a gente só precisa, de repente, encaminhar aqui a mensagem que te fez lembrar de alguém que vai tocar lá no coração dessa pessoa, para que Deus comece ali, ó, na sementinha, a trabalhar nela também. Então, por favor, começa aqui a compartilhar, a curtir, deixa nos comentários o que foi que falou mais forte no teu coração. A gente está muito feliz aqui, trazendo a palavra de Deus para você. E o primeiro episódio especial do mês dos pais foi esse com o Ivaldo. Vamos ter durante todo o mês de agosto também. Então, por isso, você já sabe, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.